e eu vou prestar aqui minha solidariedade a você. Isso, Chico. Porque seu grande ídolo, pelo jeito, tá indo embora. Pelo jeito, o Cássio vai embora. A informação é, velho Vamp, segundo o GE, Cássio, ele comunicou ao Corinthians que deseja sair. Tem contrato até o fim do ano, mas gostaria de uma rescisão imediata. Em reunião, nessa segunda-feira, um dos empresários do Cássio informou à diretoria do Corinthians que o goleiro está desgastado e entende que o seu ciclo no clube, iniciado no fim de 2011, chegou ao fim. Cássio tem propostas de outros clubes, sendo a do Cruzeiro a considerada mais vantajosa por ele no momento, porque foi uma oferta aí de 3 anos de contrato. Embora tenha gostado da oferta, Cássio ainda não fechou nenhum acordo com o Cruzeiro. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho. O Corinthians tenta uma cartada final para manter o Cássio no clube. E propôs uma renovação contratual por 2 anos. Era de 1, agora já tenta por 2 anos. Mas nem isso fez o Cássio balançar. O goleiro e seus representantes reforçaram que a intenção de sair não tem relação com aspectos financeiros ou contratuais. Olha isso, Vamp. Isso deixa claro, o Cássio tá puto. O Cássio não foi só um desabafo ali depois do jogo. Ele realmente ficou revoltado com as cobranças exageradas em cima dele, com os xingamentos na internet, com a ameaça que ele e a família sofreram nas redes sociais. Parece, Vamp, que realmente o Cássio cansou. O maior ídolo da história do Corinthians, tentaram tanto que conseguiram fazer o Cássio se irritar. Se ele deixar claro que não é por aspecto financeiro, nem contratual, é porque ele cansou. O que ele falou na sonora lá na declaração, ele reforça. Ele tá de saco cheio. De repente tá de saco cheio, né, com tudo que vem acontecendo. O time não tem perspectiva de título, nada. Não é que indo pro Cruzeiro também vai ter, né? O Cruzeiro tá ali, agora foi adquirido por um novo dono. De repente quer respirar outros ares. Ninguém vai apagar a história dele dentro do Corinthians, né? Um dos maiores vencedores de conquista de títulos com a camisa do Corinthians. Um dos maiores atletas da história do Corinthians. De repente quer respirar em outros ares, né? E a rescisão imediata por quê? Porque tem aquele negócio de quantidade de jogos, né? Se faz. Ele ainda não fez os 7 jogos no Brasileiro. E se sair, tem que sair de cabeça erguida pela porta da frente. Mas a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan, mas eu quero te perguntar se você acha que ele tem razão. Ou se você acha que pode ser muito um instinto. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, a gente tá falando sobre o Cássio, deixando claro pro pessoal da rádio. Pediu pra sair, disse que não quer ficar, que quer rescisão imediata de acordo com o GE, que é uma rescisão imediata, não quer esperar o fim do contrato no fim do ano. Corinthians ofereceu 2 anos de contrato, Cruzeiro 3. Só que o Cássio e o staff deixam claro que ele quer ir embora, não tem a ver com questão financeira nem contratual. Ou seja, encheu o saco mesmo. Tá puto mesmo de sempre ser o culpado pelas derrotas no Corinthians. Agora, o que eu te pergunto, Vamp, como ídolo corintiano, que você é um ídolo também, você acha que ele tem razão? Você acha que, o cara tava agarrando bem, o cara evitou rebaixamento no ano passado. Você acha que ele tem razão pra não querer continuar? Vou respeitar a posição do Cássio, o que ele quiser renovar, quiser sair, eu respeito. Mauro César Pereira, acha que vai ser uma perda pro Corinthians e outra, é um baita goleiro pro Cruzeiro, né? Cruzeiro que passou aí anos sem achar... Anos não, né? 1 ano, 2 sem achar um goleiro pra substituir o Fábio. Ter um Cássio seria... sensacional pro clube, né? Uma relação desgastada, né? Acho que ele tá meio cansado e quer novos ares. É natural que assim seja. Não sei até que ponto no Corinthians todas as pessoas querem a sua permanência. Tá jogando outro goleiro jovem, evidentemente pelo peso, pela história que tem dentro do Corinthians, o Cássio, é natural que pelo menos alguém apareça tentando mantê-lo. Não sei até que ponto vão querer mesmo manter o jogador, ou pode ser uma coisa mais para... tentamos aqui, não sei, sinceramente eu não sei. Mas ele está no direito dele, né? Cansou. Tenho certeza que ele gosta muito do clube, da torcida,
mas uma parte da torcida o responsabiliza por tudo de ruim e talvez no clube ele não se sinta tão à vontade mais. Então, é natural que ele queira seguir um outro caminho e talvez no Cruzeiro, se o Cruzeiro se fortalecer, ele possa se aborrecer menos. Porque ficando no Corinthians, não tem, ele vai se aborrecer por um bom tempo, porque essa situação do Corinthians não tem perspectiva de mudança, de melhora. O Cruzeiro, em tese, tem, porque é SAF, tem lá o novo dono, pode montar um time, enfim, tem uma chance pelo menos. E Mauro, só para finalizar da sua parte, você acha que para o Cruzeiro é uma baita contratação? Se ele tiver numa boa forma, sim. O Cássio não vinha jogando bem, mas ele ainda tem, acho que, idade para se recuperar e jogar bem. Se ele tiver numa boa fase, é óbvio que sim. A questão é entender se essa má fase que ele vinha atravessando, tanto que ele foi para a reserva, se é uma coisa momentânea ou se é sinal de um final de carreira. Isso ninguém tem essa resposta. O Cássio não quer saber do dinheiro. Ele tá de saco cheio. E ele deixou claro na declaração dele, né? Quando ele saiu de campo. Qual foi o jogo que ele foi muito... Argentino Júnior. Contra o Argentino Júnior. Ele desabafa. Ele fala que tudo é culpa dele. Cara, eu acho que não tem como o Corinthians segurar. Pelo que a gente tá vendo, o Cássio não quer. O Cássio cansou. Foi ameaçado, foi criticado, foi xingado. E aí a gente até vê um pouco de razão nele, né, Bruno? Sim. Porque tudo era culpa do maior ídolo. E digo mais, ano passado o Corinthians iria cair se não fosse o Cássio. Tiveram partidas que ele fechou o gol. E a gente até falava, cadê aquele imbecil que ameaçou o Cássio? Que ameaçou a família do Cássio? Mas agora parece que a paciência acabou. Tudo indica que o Cássio está indo pro Cruzeiro. Como eu perguntei pro Mauro, eu também vou dar minha opinião. Para mim, uma baita contratação do Cruzeiro. O Cássio é muito melhor do que qualquer goleiro que passou pelo Cruzeiro depois do Fábio. Tem experiência, agarra muito, sabe lidar com pressão, né? Olha tudo que ele viveu nesse Corinthians. E, pra mim, ainda agarra muito. Claro, vai ter suas falhas, mas tem 36 anos. Se o contrato é de 3 anos, vai até 39. Olha só, Rogério Ceni agarrou até os 40, Fábio tá agarrando até os 43. Goleiro tem uma carreira mais longa. Então eu acho um baita reforço do Cruzeiro. Eu também acho, o Cruzeiro contrata... Se contratar mesmo, né? O Cruzeiro pode contratar um goleiro muito bom, que pode jogar por mais alguns anos aí pelo Cruzeiro, jogar bem. Ano passado, nas Copas mesmo, na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Corinthians chega longe muito por causa do Cássio, né? Chega na semifinal das duas competições, decisões por pênaltis. Na Copa do Brasil, as 3 fases que o Corinthians passou, ele passou nos pênaltis. Na Sul-Americana também passou nos pênaltis pelo Estudiantes e o Cássio foi decisivo. Realmente, não é uma questão financeira, não. E dá para entender meio que o que a gente falou ontem. O Cássio falhou em alguns gols. Falhou, claro que sim. Ele não está num grande momento. Mas é muito injusto que caia tudo nas costas dele, né? Parecia a solução é tirar o Cássio, botar o Carlos Miguel e tudo certo. E o Carlos Miguel é um bom goleiro. Daqui a pouco vai falar pro Carlos Miguel. Sim, vai. Contra o Flamengo mesmo, ele fez boas defesas, mas falhou no gol do Pedro. O que a gente falou ontem, o time é ruim. E se o time é ruim, ele vai perder muitos jogos. E aí, como é um time grande, vai ter essa cobrança. Aí uma hora escolher o Cássio, outra hora vão escolher o treinador que tiver lá, como já caíram vários. Aí vão escolher algum zagueiro, algum atacante. O Yuri Alberto já foi um cara que cobraram bastante. E uma hora pode ser até o Carlos Miguel o escolhido, porque a bola vai chegar lá, ele vai pegar, chega um monte de bola, pega, falha uma, perde de 1-0. Aí a culpa vai ser do goleiro. Então o grande problema do Corinthians é que o time é fraco. E o time é fraco porque o Corinthians teve péssimas gestões. Então eu acho que o Cássio se sentiu injustiçado de certa maneira. Ele sabe que ele falhou em alguns lances, ele admitiu isso. Mas ele fala, mas a culpa é toda minha. A gente vem com anos de gestão ruim. Aí não é ele que falou, eu estou tentando entender o que passa na cabeça dele. Anos de gestões ruins, um time fraco. E a culpa é minha, que estou aqui há mais de 10 anos, sou campeão de tudo aqui. Então eu entendo perfeitamente. Uma proposta, parece que é de 3 anos, é uma proposta muito boa para um jogador com a idade dele, no tempo de contrato, salário com certeza também é um bom salário. Então... eu acho que tem tudo para dar certo o negócio. Ele tem contrato até o fim do ano. Alguns colegas que cobrem o Corinthians informaram que o Corinthians, se ele falar, eu quero ir embora, o Corinthians não vai dificultar. Legalmente, o Corinthians até teria direito de pedir uma compensação financeira, porque ele ainda tem contrato. Mas, segundo alguns colegas, o Corinthians não vai fazer isso, né? Porque, por ser quem é, né? Então, se ele quiser sair, provavelmente ele será liberado e acho que é o que vai acontecer aí nos próximos dias. É unanimidade que o Corinthians não deve atrapalhar, né? Vai atrapalhar, né? Porque... E o Corinthians oferecendo para ele 2 anos de contrato. Se ele não topar, é porque o Corinthians não tem que atrapalhar, né? Tô tirando 2 anos aqui. Não quero ir para outros áreas.
libera o cara. Eu acho que o Cássio vai sair. O Cássio não quer mais ficar no Corinthians. E hoje tem jogo importantíssimo. Contra o Argentinos Júniors. O Corinthians é o segundo do grupo, tá? O Corinthians tem 7 pontos contra 6 pontos do Argentinos Júniors. Ou seja, esse jogo de hoje, ele é fundamental pro Corinthians. É em Itaquera, né? É em casa. O Corinthians é favorito, Vamp? Contra o Argentinos Júnior? Joga duas em casa, né? Sim. Depois dessa, em casa de novo. Sim. Contra o Racing, né, Bruno? Racing, né? Quer dizer, o argentino, se ele ganhar hoje, ele já está classificado. O jogo ganhou, está classificado, pelo menos em segundo. Pelo menos para aquele playoff vai. Para pegar o terceiro da Libertadores lá. Porque o Racing vai jogar o Racing joga em casa. Olha lá, vai a 11. O Nacional tem 1 ponto. E na 11 o Corinthians pode ir a 10 pontos, os dois classificam e vai decidir na última rodada quem vai ser primeiro ou segundo. O Corinthians só depende dele para terminar em primeiro no seu grupo. Não, hoje elimina o Argentino Júnior, que vai ser um jogo duro, porque lá no time reserva o Argentino Júnior deu um calor, né, no Corinthians, porque eles tinham aquela semifinal da Copa da Argentina, agora ele vem com o time titular, né? Mas é favorito? É bem favorito o Corinthians ou não? É um jogo muito mal em casa. Não. Se eu sou o primeiro a falar que o time do Corinthians não é bom, como é que eu vou dizer que é favorito? É favorito? Mauro, Bruno, o que esperar desse jogo de hoje? Porque é um jogo decisivo pro grupo, né? Não conta ninguém além do Nacional do Paraguai. Como é que é? O Corinthians é favorito contra o Nacional do Paraguai. Ele ganhou 2 vezes. Não é favorito contra a Racing do Uruguai, contra a Argentino Júnior, contra ninguém. É sério? O que nós vimos sábado... Você não viu o jogo sábado? Mas contra o Racing do Uruguai, porque não é o Racing da Argentina, né? Por que não? Ganhou 2 vezes do Argentino Júnior, que ano passado veio aqui, o Corinthians estava até melhorzinho e ganhou do Corinthians. Ganhou agora, com o time reserva, vários reservas, o Argentino ganhou do Corinthians. Acabou de ganhar do Corinthians, com várias reservas em campo. E o Racing ganhou 2 vezes do Argentino. Então, favoritismo é uma palavra que não combina com o Corinthians atual. Eu sei que acabou a farra, né? Acabou a farra. Cara, o que esses caras fazem com o Corinthians é brincadeira. Sério, eu sei que fica o torcedor com raiva do que eu tô falando, mas é verdade. Tô brincando. Porra, é uma coisa séria, cara, o que estão fazendo com o clube. Enfraquecimento do clube, o péssimo planejamento, o time mal montado, sábado tudo errado, o técnico montou mal o time, esvaziou o meio campo, depois custou a tomar alguma atitude. O Corinthians parecia um time pequeno, cara, em campo. Ali tomando pressão. Aí teve um momento ali no segundo tempo, quase fez um gol. E só. Na famosa bola aérea, que o Flamengo é péssimo na bola aérea, bololou na área ali, o Rossi salvou. Mas fora isso, não ameaçou, ficou ali contra as cordas. E o Flamengo jogou o segundo tempo com 10. Não foi? Sim, com 10. Que o Gabigol, você diz que foi um jogador a menos. Você deve ter a cavalaria aí, né? Ele diz que o Gabigol foi um jogador a menos. Foi, não pegou na bola. Ele teve 8 ações com a bola. Não fez nenhuma jogada. Então, assim, cara, o jogo de sábado, acho que foi um jogo assim, por ser um confronto contra um rival importante, outro time grande, né? No caso, os 2 times de maior torcida, foi um jogo para o torcedor do Corinthians olhar para aquele jogo e pensar, o que é isso aqui? Porque, por exemplo, o Amazonas joga contra o Flamengo do Maracanã. O Flamengo jogou mal, mas, sabe, oferece uma resistência, monta uma retranca e toma de 1-0. O Palestino ganha do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo jogou melhor. O São Paulo não jogou bem com o Carpini contra o Flamengo, mas jogou melhor que o Corinthians. O time do Corinthians não fez nada no sábado, exceto uma pressãozinha na saída de bola do Flamengo nos primeiros movimentos e esse lance no segundo tempo que o Rossi salvou. É muito pouco, cara. É quase nada. Assim, são várias atuações muito ruins, o time é muito mal montado. O técnico ficou na bronca porque o colega perguntou para ele sobre rebaixamento. Claro que faltam muitas rodadas, mas nesse nível de atuação dá sinais de que pode ser um time que ficar só brigando para não cair, a não ser que o time se organize. Não faz gol em ninguém. Só fez gol contra o Fluminense. Só fez gol em um jogo, em um de 6 jogos. Só o Fluminense. Pelo brasileiro. Sim. Só o Fluminense conseguiu levar gol do Corinthians. E 3, viu? E 3 de uma vez só. Então, assim... E ontem o Corinthians não foi para o rebaixamento por conta do gol do Arboleda. Meu amigo. Olha aí. O Arboleda não olha aí, velho. Vamos fazer para ajudar o Vamp. Termina empatado, o Corinthians entraria na zona de rebaixamento e o Fluminense sairia. Ou seja, o que dizer desse Corinthians? É um negócio terrível. Então, não é favorito contra ninguém. Pode até ganhar. O Argentino Júnior também não está na fase boa, foi eliminado na Copa da Liga, perdeu para o Racing lá no Uruguai, já tinha perdido em casa, está atrás do Corinthians na classificação.
Mas favoritismo é palavra que hoje não combina com o Corinthians, exceto jogando contra equipes muito fraquinhas, como o caso lá do Nacional do Paraguai, que ele venceu 2 vezes. Bruno Prado, a gente tem um Corinthians, né? Como disse o Mauro, o treinador ficou brabo quando perguntaram sobre rebaixamento. Não tem que ficar brabo, ele tem que enxergar a realidade do clube dele. O Corinthians está pior do que esteve no ano passado. No ano passado brigou contra o rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. Nesse ano, não se classificou nem para as quartas de final do Paulista. Já está ali grudado na zona do rebaixamento, como disse o Mauro, só não está porque o Fluminense perdeu para o São Paulo. Aquele gol do Arboleda salvou o Corinthians. Ele tem que aceitar a realidade dele. A realidade dele não é pra ninguém chegar pra ele e perguntar: Antônio Oliveira, o que você acha da disputa pelo título esse ano? Não vai ser isso que ele vai escutar pelo que o Corinthians joga. Agora, pra hoje, eu acho que esse Corinthians pode ser favorito. Pra hoje, porque eu acho, como disse o Mauro, o Argentino Júnior também não é essas mil maravilhas assim. Contanto que tá atrás do Corinthians na classificação da Sul-Americana. Não sou falso também, não vou dizer que, assim como o Mauro, eu assisto aos jogos do Argentino Júnior. Não. Mas pela tabela, o Argentino Júnior está abaixo do Corinthians. Corinthians joga em casa. Eu vejo um certo favoritismo do Corinthians, mesmo estando nessa fase péssima. Você concorda com o Vamp e com o Mauro? Não dá pro Corinthians ser favorito contra ninguém do grupo que não seja o Nacional do Paraguai? Eu concordo, eu acho que pode ganhar o jogo, claro, mas eu não acho que ele tenha um favoritismo, não. Acho que mas o Argentino Júnior tem? Não. Ou nenhum dos dois tem? É um jogo bem igual. O ano passado mesmo, o Argentino Júnior veio aqui e ganhou Itaquera pela Libertadores. O Argentino Júnior que era dirigido pelo Gabriel Milito, que agora está no Atlético Mineiro. Ganhou do Corinthians em Itaquera ano passado na Libertadores. Eu acho que não é por conta do que o Corinthians apresenta, né? O Argentino Júnior é um time ok, assim, não é um time razoável, não é nada demais. Estava bem, na Copa da Liga foi até a semifinal, mas não é um super time. Não acho que é um time... Não, o Argentino Júnior é um time muito melhor que o Corinthians. Não é. Acho que é um jogo equilibrado. Lá em Buenos Aires o Argentino Júnior venceu. Aqui acho que é um jogo muito equilibrado. Depende muito das circunstâncias do jogo. O Corinthians vai estar com uma certa pressão por estar em casa, apesar de estar na frente do Argentino Júnior na classificação. Acho que é um jogo muito equilibrado. O Racing do Uruguai que surpreende, né? Porque os times do Uruguai não têm conseguido fazer boas campanhas há um bom tempo. De vez em quando o Nacional avança um pouquinho na Libertadores. Peñarol teve um ano ali que foi semifinalista da Sul-Americana, até ganhou bem do Corinthians na fase de grupos, foi 2021. Mas normalmente os times uruguaios não estão indo bem. O Racing foi uma surpresa, né? Liderando o grupo com 8 pontos, vencendo inclusive 2 vezes o Argentino Júnior. Acho que hoje é um jogo bem equilibrado, um jogo bem no limite ali e que vai depender muito de circunstâncias. O Corinthians sai atrás. É difícil imaginar uma reação, pela qualidade do time e pelo emocional também.